Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. A gente viu na aula de ontem, que foi a aula presencial, sobre 3 grandes povos aí que habitaram a Mesopotâmia, tá bom? Então, cada aula que passa a gente vê um povo diferente, tá bom? Então, lembrando mais uma vez, Mesopotâmia é aquela região que fica entre 2 rios, né? O rio Eufrates, tá bom? E o rio Tigre. E nessa região aqui chamada Mesopotâmia, muitos povos foram obrigados a conviver uns com os outros, né? Já vimos sumerianos, já vimos os acádios, né? Agora a gente vai ver hoje os hititas, os assírios e os caldeus, que estavam também, uns dominavam uns os outros, enfim. Por exemplo, os hititas acabaram dominando a região que era dos sumérios, né? Então eles fundaram lá suas cidades. Os hititas ficaram famosos na história da humanidade porque foi o povo que primeiro escreveu, ou primeiro inventou, criou uma língua, um idioma chamado indo-europeu. Um idioma que misturava dialetos asiáticos com dialetos europeus, que deram origem, digamos assim, a outros idiomas, a outros troncos linguísticos, né? Por exemplo, o latim é um tronco linguístico, é uma espécie de idioma nascido do indo-europeu. E o latim ele acaba criando outros idiomas como o português, né? O italiano, o espanhol, o romeno, tá bom? De qualquer maneira, a gente fala uma língua indo-europeia até hoje, né? E os assírios foi aquele povo mais guerreiro que existiu na antiguidade, assim, da chegada dos gregos, dos romanos, enfim. Os assírios tocavam o maior terror nessa região da Mesopotâmia. Eles não perdoavam, eles eram cruéis. A crueldade era um dos traços marcantes do povo assírio quando saíam para a guerra. E os caldeus fundaram o segundo império babilônico, tá bom? O primeiro império babilônico nós vimos na aula passada, lá com o código de Hammurabi. Hammurabi criou aquelas leis, engrandeceu a região e passou a se chamar a região de Babilônia. Babilônia exatamente por conta de tanto de gente diferente que tinha na mesma região. Babilônia quer dizer confusão, tá bom? Nossa, isso aqui tá uma Babilônia hoje, né? Nossa, eita, que Babilônia tá o mundo com essa pandemia. Pois é, a Babilônia foi a região ou conjunto de cidades que digamos assim, se proclamaram um grande império aí sobre o reinado de Hammurabi e também de outros reis. Os caldeus formaram o chamado Segundo Império Babilônico, tá bom? Segundo Império Babilônico. Ótimo, beleza, vamos lá então. E na página 46 vai começar a falar sobre os hititas, tá? O que é que tem a respeito dos hititas? Os hititas, como nós já acabamos de comentar, eles criaram uma língua chamada indo-europeia, que é uma língua que deu origem a outros idiomas, que inclusive o latim deu origem ao nosso, tá bom, pessoal? E os textos mais antigos em indo-europeu foram encontrados na região, nas cidades dos hititas, tá? Aqui faz uma observação interessante sobre cuidadores de cavalos que eram considerados nobres. Quem conseguisse domar um cavalo era abençoado, né? Tinha todos os privilégios que um nobre poderia possuir.
O rei mandava logo chamar, dava logo um palacete para ele. O domador de cavalo era considerado assim um cara bem abençoado, muito abençoado aqui no mundo, né? Por quê? Por conta de quê? Porque os hititas foram os primeiros a utilizar os carros de guerra puxados por cavalos, né? Puxados por cavalos, esses carros, essas guerras com os hititas ficavam mais complicadas, porque eles eram considerados quase invencíveis nas batalhas com essa sua invenção. Qual a invenção dos hititas? O carro de guerra, né? Mas tiveram outras coisas que os hititas também fizeram. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre os hititas, nesse pequeno resuminho aqui. Olha só, os hititas dominaram a região chamada Ásia Menor. Como nós sabemos, essa Mesopotâmia todinha foi na Ásia, né? Não foi na África, não. A África só mais tarde, quando vai entrar o Egito e outras regiões. Então, os hititas se estabeleceram aqui na região da Anatólia, ou Ásia Menor, e a capital do Império Hitita era Atusa, né? Com sua localização no centro de Anatólia. A importância dessa civilização reside no fato de ter sido ela que nos legou os mais antigos documentos em língua indo-europeia, e a maior parte dos textos falavam de história, política, legislação, literatura e de religião. Eram gravados em cuneiforme sobre tabuazinhas de argila. Então, como eu falei, como os sumerianos, né? Eles faziam sua escrita em cuneiforme, em forma de cunha, tá bom? Eles cavavam argila e faziam sua escrita. Não faziam em papel. O papel só foi inventado pelos egípcios utilizando uma planta chamada papiro, tá? O domínio hitita também trouxe consigo duas invenções de grande importância, né? A utilização do ferro. Então, os hititas foram os primeiros também a utilizar o ferro, e o uso do cavalo, principalmente puxando carros de guerra. Tá bom? O rei hitita era o chefe do exército, juiz supremo e sacerdote, e as rainhas dispunham de um certo poder. Os hititas criaram um vasto império nas atuais Turquia e Síria. Chegaram mesmo a conquistar a Babilônia. Nossa, muita importância esse povo, muito importante esse povo aí da Mesopotâmia, chamado de hititas. Veremos agora um pouco sobre os assírios, né? Quem eram esses assírios? Olha, uma coisa que eles inventaram que a gente utiliza até hoje. A fechadura de uma porta. Antigamente o pessoal não usava chaves para abrir ou fechar uma porta. Os assírios criaram um mecanismo chamado chave. Nossa, parece simples, mas naquela época não era simples. O pessoal ficava maluco sem entender como é que eles fechavam a porta. Foi aí que os assírios mostraram ao mundo a chave. Nossa, inventamos a chave. Somos os que abriram as portas da humanidade e tal. Os assírios, apesar de tudo isso, eram guerreiros muito terríveis e guerreiros altamente cruéis e dominadores. Eles não temiam nada, como os espartanos, que a gente vai ver mais tarde. Quando a gente estiver estudando a Grécia, a gente vai ver também que o pessoal de Esparta era terrível também. Os guerreiros, digamos assim, destemidos, né? Destemidos por eles mesmos e temidos pelos adversários, né? Então, os assírios eram assim, eles dominavam, vamos ver um pouco sobre os assírios, como era um pouco da vida deles. Vamos ver aqui. Os assírios, eles anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria, e também acabaram dominando um pedacinho do Egito. Os assírios eram terríveis mesmo, né? O apogeu do Império dos Assírios foi entre os séculos 8 e 7 a.C. Vai diminuindo, né, gente? Porque depois vem o século 6, porque Cristo vai nascer um dia. Eles não sabiam que Jesus ia nascer, mas o pessoal da atualidade conta o tempo dessa maneira, tá? Considerados guerreiros ferozes, os assírios impunham a dominação pelo terror. Saqueavam, destruíam, massacravam os vencidos. Esse povo foi o primeiro povo a ter um exército organizado. Desenvolveram tecnologias como catapulta e o ariete, né? Olha só, apesar de ser um povo altamente guerreiro,
foram os primeiros a criar também as bibliotecas, né? Até uma certa dose de contradição, né? Contradição por quê? Um povo altamente guerreiro inventou as primeiras bibliotecas da humanidade, né? Então vai entender, né? Mas é assim mesmo, a história é assim, né? O Império entrou em declínio devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos oprimidos, né? Quando o pessoal que estava sendo oprimido pelos assírios começaram a se revoltar, né? Utilizando principalmente as mesmas armas que os assírios haviam inventado, eles começaram a perder as batalhas, enfim, foram começando a perder espaço. Dessa maneira, esses guerreiros ferozes foram aos poucos sendo vencidos, né? Foram aos poucos sendo derrotados pelos seus inimigos, mas deixa aí uma notável e uma brilhante herança para a humanidade, que foi a biblioteca e a chave de sua casa. Ah, tia, a porta hoje está fechada na chave. Mamãe foi para a rua, de máscara, é claro, e levou a chave, o papai também. Pois é, a chave foi os assírios que inventaram, né? E graças a eles que você está trancado hoje em casa. Então, olha só, o próximo povo é o povo chamado de povo caldeu, né? O povo caldeu cria o chamado Segundo Império Babilônico, né? Onde o mais notável rei desse Segundo Império Babilônico não foi mais o Hammurabi, agora foi um rei chamado Nabucodonosor, né? Esse rei mandou construir para homenagear a sua esposa um grande jardim, mas um jardim tão grande que foi considerado uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, né? Os chamados Jardins Suspensos da Babilônia. Jardins Suspensos da Babilônia. Não é que eles fossem suspensos no ar, mas é que eles eram construídos em cima de pirâmides, né? Da Babilônia. Ao lado de outras grandiosidades, aí foi considerado, se tivesse um Oscar da antiguidade, esses jardins suspensos ganhariam muito aí, até das pirâmides do Egito, da estátua de Zeus e outras grandiosidades que o pessoal construía antigamente. A gente vai ver tudo isso aí com detalhe. Então, construídos sobre uma grande pirâmide, antigamente as pirâmides eram com degraus, dessa maneira aqui, ó, como fatiadas como um bolo. As pirâmides eram enormes, com apartamentos assim, e com, digamos, algumas vegetações que o pessoal colocava aqui. Então, só que o Nabucodonosor mandou fazer um jardim imenso, o maior zigurate que o pessoal tinha conhecimento na época, né? Então, acabei falando o nome dele, zigurate. O nome das pirâmides que o pessoal da Mesopotâmia possuía era chamada de zigurate. Que é zigurate? Pirâmide dos mesopotâmios, né? No Egito, muitas delas eram utilizadas como templos religiosos e também túmulos. Aqui não. O zigurate era usado como depósitos e também templos de oração e adoração dos deuses. Afinal de contas, eles tinham que bajular muito esses deuses, porque não acreditavam em vida após a morte. E por não acreditar em vida após a morte, sobrava só bajular os deuses mesmo. Então, construíam-se zigurates imensos, todos enfeitados, todos bonitinhos, para os deuses ficarem contentes. Oh, que chique, né? Então, olha só. Aqui a parte que fala dos caldeus, exatamente aqui na página, deixa eu ver, na página 48, viu, gente? Aqui nós podemos perceber aqui as ruínas de um zigurate, né? Aqui fala sobre o zigurate, eu falei para vocês que é a pirâmide que eles utilizavam. E aqui nós temos a história que está na Bíblia, que é o maior zigurate já construído, que é a chamada Torre de Babel, ou Torre da Babilônia, que é a mesma coisa. Babel e Babilônia significam praticamente a mesma coisa, tá? A Torre de Babel foi construída a mando dos reis, né? Precisamente o Nabucodonosor II mandou fazer essa torre imensa para ser a mais vistosa possível, gigantesca, chegando nas nuvens,
No Antigo Testamento conta a respeito disso, que eles queriam fazer uma torre para chegar até os céus, né? Só que os poderes de Deus não permitiram que tanta vaidade humana atingisse o seu topo. Eles acabaram sendo destruídos. Quer dizer, ficou inviável a construção dessa Torre de Babel, porque as pessoas não se compreendiam mais. Lá em cima eles começaram a falar outras línguas, outros idiomas, e eles não estavam mais se entendendo, e acabou o caos aqui, no verdadeiro caos. A torre caiu e sobrou apenas as ruínas, né? Então aqui nessa parte fala dos jardins suspensos da Babilônia. Temos aqui uma imagem desses jardins, né? E essa parte todinha aqui do 49 e 48 vai simplesmente falar sobre a cultura dos caldeus. Os caldeus foram os que criaram o segundo império babilônico. Também se quiser chamar os caldeus de neo-babilônios, tudo bem, não tem problema nenhum não. Neo-babilônios, ou novos, neo quer dizer novo, ou novos babilônios, né? Capital do império é a Babilônia. O rei Nabucodonosor, e construção dos jardins suspensos da Babilônia, construiu a Torre de Babel, foi responsável pelo cativeiro da Babilônia, onde ele escravizou os hebreus. É uma passagem também do Antigo Testamento, que houve o cativeiro da Babilônia. Os hebreus foram levados para serem escravos na Babilônia. E esse império só acabou com a invasão dos persas. O grande Ciro, o rei dos persas, invadiu o Império Babilônico, destruiu muita coisa, né? Aqui nós podemos perceber os jardins suspensos, era mais ou menos assim, ó, sob um zigurate bem enfeitado. Aqui mais uma imagem dos jardins suspensos, é uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. E aqui nós temos a imagem da construção da Torre de Babel, segundo relatos do Antigo Testamento, e também segundo relatos históricos, né? Era um grande zigurate organizado aí, o pessoal trabalhando dia e noite para tentar levantar essa Torre de Babel. Bom, então essa aqui foi a nossa aula de hoje, e na próxima aula a gente vai falar sobre a cultura do povo mesopotâmico. Tá bom, gente? Na próxima aula a gente vai falar sobre tudo que os mesopotâmicos deixaram para nós aqui no século 21, que nós ainda utilizamos, como a astronomia, os calendários, né? A matemática, o sistema de numeração sexagenal, que é 60. Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos. Tá? Essa base 60 foram eles que inventaram também, enfim, tantas outras coisas, tá? Então por enquanto é só, ficamos para a próxima semana, nos encontramos novamente. Fiquem de boa, fiquem na paz, saúde a todos, tchau, grande abraço do tio, valeu.